Boa tarde, vou entrando, pessoal. Como a gente acabou de colocar, a gente está aguardando aí, chegamos um minuto antes para ver se, como é ao vivo, ver se não tem nenhum erro técnico, se está tudo ok, internet. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar nos mandando aí, que o Leandro vai nos colocar. Boa tarde, Bernardinho, tudo bom? Tudo bem, vocês? Fala, Bernardinho, como é que Falei, tudo, tá? Michael, tudo jóia, tudo bem, graças a Tudo tudo ótimo. bem? Vamos Tudo aí, dá ótimo. boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o amigo aí por aceitar o convite. Estamos muito felizes, muito honrados e dizer que a gente coloca muito dos teus estudos, da tua biografia aqui para a nossa empresa. A gente aplica isso. Então, desse programa online que a gente tá fazendo, para nós é extremamente relevante e importante, porque a gente pratica aquilo que a gente aprendeu com o mestre aí. É, obrigado. Acho que é uma oportunidade bacana para a gente trocar algumas experiências e, enfim, e poder conversar com a turma num momento tão particular, né? Um momento assim de crise, um momento de um desafio muito grande. Momentos de desafio nos fazem refletir, né? Buscar soluções, caminhos. Então é importante, de repente, nesse momento, a gente poder trocar com as pessoas que estão perto da gente aí, nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores, enfim, todo mundo que está perto da gente. Verdade, Bernardinho. E sabe, pela admiração que a gente tem por ti, justamente pela disciplina, e como a gente estava conversando também sobre a resiliência também aplicada, né? Então, a gente mostra o quanto isso é importante nos dias de hoje, né? Ou seja, as empresas precisam cada vez mais estarem mais disciplinadas e aplicar a resiliência o tempo inteiro. E isso a gente aplica, né? Como o Eduardo estava comentando, a gente se identifica muito com a tua personalidade, enfim, justamente porque não adianta tu ter um time se esse teu time não está coeso contigo, ou seja, né? Então, o treinamento, a gente sempre se prepara, que todo dia tem uma competição, né? Então, o treinamento ele não é quando tem um dia de competição, o treinamento é diário, porque como nós atendemos empresários, a gente não sabe quando é que o empresário vai nos ligar, nos contatar, ou seja, exigir da nossa performance, né? Então, a nossa equipe hoje, temos uma equipe justamente muito bem treinada, né? Justamente porque hoje a carga, né, de impostos hoje junto ao Brasil, enfim, nas empresas é muito pesada. O empresário ele tem esse desconhecimento, né? Então, o que eu e o Eduardo assim, a gente aplica junto no escritório, junto com a nossa equipe, né, justamente isso, né? Um treinamento diário para a gente estar preparado para qualquer momento, né? Então, a disciplina e a resiliência do mestre a gente aplica muito aqui dentro do escritório também. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, como é que a gente se prepara? Ninguém se preparou para uma crise dessa magnitude, né? Um tempo tão incerto que a gente vive. Mas uma coisa é certa, a preparação permanente, ou seja, se nós somos disciplinados, por exemplo, em relação à empresa, né, um planejamento tributário, você conhecer exatamente como é que você pode, né, fazer da uma forma mais eficiente possível aquilo que você tem que fazer para tornar a sua empresa, seu time mais eficiente, é uma preparação permanente, quer dizer, não depende da crise ou não da crise. Essa crise vai acirrar as necessidades e vai alertar pessoas que baixaram um pouco a guarda, que no momento onde a economia via crescendo, etc. Não, dá para a gente levar assim, e não se preparam. Quer dizer, talvez aqueles que, eu digo que é um modo que eu vivo praticamente ligado sempre, que é o crisis mode, modo crise. Ele está sempre ligado. Antevendo algo que a gente podia ter visto, se a jogada der errado, se o time não fizer alguém se machucar, né, se a empresa não tiver o tipo de receita que tinha, você tem que estar sempre atento às despesas, tem que estar atento aqui, ó, os seus impostos, que são empresas, despesas recorrentes. Como é que eu posso trabalhar isso de forma eficiente? Para quê? No momento onde a minha despesa, que é a minha receita, que é algo que eu não controlo, que depende do mercado, depende de uma série de situações, que ele não estiver bem, como é que eu lido e tenho eficiência? Então, isso requer o quê? Disciplina. De um modo geral, as pessoas tendem a ser um pouco mais indisciplinadas, né, quando a coisa está bem. Não, o mercado está indo bem, etc e tal. Então, isso. E eu digo, a disciplina é a ferramenta mais importante. No momento como esse, de dificuldade, serve até para as pessoas que estão nos ouvindo, nas suas vidas pessoais. Como é que muitas vezes no home office, em casa, eu continuo sendo eficiente trabalhando? Não é o fato de eu não estar no local de trabalho que eu não posso ser eficiente. Então, acho que é uma série de criar rotinas, né, estabelecer, né, os hábitos corretos para que você possa ser eficiente ali. Então, eu digo isso em relação às empresas. O que eu chamo de modo crise é algo importante porque te mantém permanentemente naquele desconforto
e que faz com que você queira aprender sempre. É o segundo modo importante. O primeiro deles, eu diria que é o primeiro modo, que é o Learning Mode. Se eu montei uma empresa, eu não entendo, e é uma área fundamental, a área tributária que se refere à empresa, como outras áreas são importantes, eu preciso de alguém que me dê condições de treinar aquilo, conhecer aquilo. Quando a gente fala no esporte, treinamento, e eu tenho essa frase que as pessoas, né? A vontade de se treinar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer. A empresa quer ser uma empresa vencedora, o time quer ser vencedor, mas quantos estão dispostos a se preparar efetivamente para aquilo, a treinar? Treinar é apenas o símbolo que a gente usa e que a gente nas empresas também cita, mas no esporte é muito claro que eu tenho um suor, um treinamento. Treinar é desenvolver a capacidade de realizar. Porque se eu não treinar, não me capacitar, eu não vou realizar aquilo que de mim, da minha empresa, se espera, do meu time se espera. Treinamento é a base de tudo. O treinamento tem a ver com disciplina, porque é execução diária. E vale a pena também nós falarmos um pouco disso, da execução diária, porque esse é um momento de muitos ruídos, informações em excesso, que geram até uma certa desinformação, ou seja, quando você tem, né, ruídos em excesso, coisas demais acontecendo, ela tira aquilo do seu foco principal, que é a execução no momento. O que eu tenho que fazer? O que acontece? As pessoas pensam muito no futuro. Ah, mas se acontecer, se durar muito tempo, aí fica naquela quase que angústia, né? Que é aquela ansiedade em relação ao que pode vir a ser o futuro. Mas isso você não tem controle sobre isso, tem controle do que você faz agora. Ah, você fica pensando, puxa, mas a economia estava retomando, a empresa cresce. Ah, mas agora eu vou começar. Aí fico meio deprimido, frustrado, pensando no passado. Não adianta. É pensar no momento. É execução do momento. E para execução do momento precisa de disciplina. Você imagina que cada vez eu vou lá ver, ligo a televisão para ver a notícia. Desculpa, é ruído. Elimine os ruídos. Né? Elimine os ruídos e o conselho tem que fazer. O que é necessário? Eu preciso ter aqui o suporte pessoal meu tributário, para que eu esteja. O que eu posso adiar, o que eu não posso adiar, o que é prioritário, não é prioritário. Tive uma reunião com o pessoal, eu tenho uma rede, eu sou sócio, perdão, tenho não, um pequeno sócio, de uma rede de restaurantes no Rio de Janeiro. E, obviamente, você vai olhar as suas linhas. E uma delas, o quê? Impostos. Então, impostos indevidos dos funcionários, ok, mas tem outros que você pode adiar, pode fazer. Numa situação como essa, não vai vir um refis em algum momento de algumas. Claro que vão vir. Eu não sou um conhecedor, embora seja uma família de tributaristas do tema, mas é algo relevante. Se você não tem esse conhecimento, precisa de alguém que me dê para gerar eficiência. Porque eu preciso o que nesse momento? Sobreviver. Então, sobreviver significa onde é que eu posso atuar. E certamente a área tributária é uma área fundamental, como a outras importantes, onde eu posso atuar. Porque eu digo, há vários modos que eu digo que você tem que estar ligado. Esse é o momento do modo de sobrevivência. Então, há alguns mercados que vão crescer, mas na maior parte das coisas, vamos sobreviver. Né? O Michael Jordan dizia isso, eu digo com muito importante. Sabe quando você tem uma crise, por exemplo? Sabe quando as coisas não dão muito certo? Uma empresa que está passando por uma crise assim que é meio generalizada. Tem uma frase, é um pensamento que é return to basic. O que a gente faz bem? Retorne ao básico, ao essencial, aquilo que você é bom. Olha, eu estou aqui tal, mas eu sou bom no tributário. Aqui eu vou focar e aqui eu vou prestar o melhor serviço possível. Na crise, return to basic, aquilo que você faz bem. Não queira resolver todas as questões, porque nós estamos na crise. Né? Então, digo, modo sobrevivência e modo reinvenção. Se o meu negócio é um negócio totalmente offline, ou seja, das pessoas terem que ir presencial e nós estamos impedidos de, eu tenho que migrar para o online. Se eu não tenho caixa, quem, né? Cash quem, mais do que nunca, é o rei da história. Se eu não tenho caixa para sobreviver mais que 15 dias, por exemplo, pede ajuda de alguém, né? Vende equity, mas vou vender barato. Não importa, agora é sobreviver. Né? Todo mundo, em tese, quase todos, vão perder um pouco. Ou seja, né, o modo hibernar, que é você perder um pouquinho de gordura. Fica mais magro, ágil, se adapta rapidamente. Eu não sei se são os mais fortes que vão sobreviver, mas é que eles se adaptam mais rapidamente, respondem mais rapidamente. Por quê? A crise é uma das respostas também. Os líderes têm que liderar. Aqui, ó. Onde é que a gente pode atuar? Na área tributária. Então vamos atuar na área tributária. Na área aqui de despesas desnecessárias. Corta aqui. Nada que te traga receita imediata, tá? Eu vou atuar, eu vou jogar para frente, cortar, etc e tal. Receita, eu vou trabalhar. Eu vou buscar uma ferramenta online, eu vou buscar o e-commerce se há a questão, eu vou mudar um pouco o meu serviço porque esse nesse momento não atende. Quem eu tenho de expertise que eu posso? E se a pessoa tem uma mentalidade empreendedora, o que é um empreendedor? Um empreendedor é um cara que vê um gargalo, observa, há um gargalo aqui no mercado, ele vai lá e pum,
destrava aquele gargalo e faz aquilo ali uma fonte de receita, cria um produto. Há uma demanda, digamos, uma demanda reprimida em certa área, eu vou lá e crio alguma coisa para atuar ali. Nós temos que ter essa mentalidade empreendedora cada vez mais conosco, viva conosco, porque é uma crise, vai haver oportunidades. Certamente as oportunidades estão aí, né? Então, por exemplo, eu gostaria de ser sócio hoje de uma empresa de embalagens, porque nunca se vendeu tanto delivery, né? Então você tem que ter embalagem para fazer. Então, ok, embalagem mais. As pessoas estão pensando cada vez mais consciente. Não pode ser qualquer embalagem. Embalagem reciclável, porque as pessoas estão mais ligadas na questão do meio ambiente, né? É um momento que nos faz refletir sobre o nosso mundo, né? Na coisa toda. Então, você veja, há tanta coisa para fazer e pensar. E se nós estamos nesse momento impedidos de alguma coisa, mas não estamos impedidos de trabalhar, de treinar, né? Treinar nossa mente, estudar. Por quê? Se eu estou agora aqui relativamente, né, alguém que esteja, porque está meio travado no seu trabalho, quer que seja, se prepara, porque vai abrir porteira em algum momento, tem que estar pronto. Porque o mundo vai se apresentar. Eu não sei de que maneira, mas quanto mais ferramentas eu tiver, mais rapidamente eu me adapto e respondo. Isso é muito importante. Perfeito, Bernardo. Deixa eu pegar o gancho aí, tu tinha colocado aí para nós que é muito importante o empresário nesse momento de crise, né? Ele tomar uma decisão rápida com auxiliares, como você fez. Você acabou dando exemplo da sua rede de restaurante, tudo. Nesse momento, eu imagino muita parte tributária, assim, com um jogo de vôlei, né? Que é a sua, mais que tu é o treinador da seleção de voleibol mais vitorioso que teve. E no momento, assim, que tu tem que virar aquela bola, que tu perde o tempo. Tu ouve muito o auxiliar, porque eu acho que a parte tributária, nesse momento de crise, ele é auxiliar. E o técnico seria o empresário, né? E os jogadores seriam o quê? Os funcionários, colaboradores, toda a tua rede. Então, nesse momento, é muito importante, eu acho, que você verificar e ter como pessoas, né, dentro da empresa, auxiliares, ter uma parte tributária, ou outras delas, trabalhistas, civil, o que seja, que tu confie muito e que tu consiga tocar esse negócio e que te dê a coisa certa, a rapidez, né, a celeridade da tomada de decisão. Pensa comigo o seguinte, no momento da decisão, imagine o seguinte, nesse momento, quando eu olho, e nós estamos falando isso, a reunião de sócios foi ontem, hoje de líderes da rede, e já com a Bodytech, nas academias onde sou sócio, mesma coisa, já fizemos. E a área tributária foi uma área relevantíssima, porque é uma área, você tem, né, despesas enormes, muitas vezes, realmente grandes e tal, e onde você pode trabalhar, e trabalhar bem. Só que nós não somos expertos nisso. Eu digo assim, a gente está no jogo. Tem uma série de profissionais naquele momento que são muito importantes no processo, né, mas que não são relevantes naquele momento do tie break, na hora que ela virada importante. Por exemplo, o cara da preparação física. Naquele momento, não, olha, aquilo ali é para um outro momento de treinamento, etc. Tal. Ali é o cara que vai te gerar eficiência para aquela jogada decisiva. E quando eu olho na área de despesa aqui, e eu olho o que é relevante aqui. Se nós entendemos, aqui é muito simplista, o que o cara faz? Manda todo mundo embora. Então, acaba o negócio também, né? E até é contraditório, porque as pessoas todas falam, não, a grande riqueza, né, o grande asset, da minha empresa são as pessoas. Mas quando vem uma crise, sai demitindo. Não é que você, em algum momento, não tenha que cortar gente. Não estou também querendo dizer que, né, eventualmente, vai ser necessário. Deveria ser a última coisa, porque gente é o que faz a diferença e gente é o que a gente tem que cuidar primeiro. Mas há uma linha fundamental e grande que é dos impostos, ou seja, taxas de imposto tributária. Então é o seguinte, é esse cara que pode me trazer um input que me faz a jogada vencedora. Se eu adio isso aqui, se eu tenho prazo aqui, se eu negocio lá, se eu espero aqui, seguro aqui, isso não vai trazer problemas, meu amigo, é a jogada vencedora. Para quê? Para sobreviver muitas vezes. Não é só para crescer, é para sobreviver. É para não demitir, né, aquilo que então, tudo aquilo que foi feito. Isso, ontem foi um debate até mais focado nisso, né, porque era das linhas mais importantes, se não a mais importante que a gente queria atacar. E tomamos decisões muito claras, né? Com gente, né? Não adianta eu tomar uma decisão. Eu, sim, como líder, eu consulto aquele cara que é o especialista nisso, que vai me orientar nisso aqui. O cara, assim, ó, o cara que é o especialista, digamos, em ataque. Olha, ataque assim. É isso? É isso. E aí, como líder, eu falo, é aqui. Que o líder tem que liderar nesse momento. Naquele tem que liderar. Então, o que a gente vai atacar? Atacar isso. Agora, vamos buscar uma conveniência. Não, sai cortando gente. Não, testa aí, tal. Você vai matar o seu negócio. Porque quem vai te ajudar a sair dessa crise são as pessoas que realmente você acredita, que vieram com você, né? Então vamos atacar quando tem que atacar.
obviamente, usar, né? Tudo aquilo que nesse momento não traz resultado imediato, a gente tem que adiar, fazer. Eventualmente, você vê o que estava, né, no momento de bonança, digamos assim, uma coisa aqui que não fazia muito. Mas eu trouxe, estava tão bem, eu trouxe para dentro. Você vê que é uma despesa que não era tão necessária. Mas, meu amigo, uma coisa é certeza, os impostos, as taxas vão chegar sempre. Algumas, elas virão. E elas estão ali, fazem parte. Portanto, se você não permanentemente trabalhar naquilo, sendo eficiente, né, no sentido de fazer melhor, né, planejar, né, isso é a coisa mais importante, planejar, e depois vamos atuar. Aí chega na frente, replaneja. Agora pintou uma nova possibilidade, até porque esse é um tema tão importante e essa é uma crise de tempos tão incertos, que é uma crise que tem que ser monitorada diariamente. Que amanhã sai uma nova portaria, uma nova determinação, que muda. Como é que eu, que não tenho intimidade com a área, posso entender disso? Olha, mas você tem uma nova oportunidade, porque, sabe, a Receita lançou uma nova portaria. Só quem entende do assunto, que é o meu cara de tributário que está comigo lá no banco, que é o cara que está naquele que você vê lá no jogo, com aquele computador ali fazendo, ele tem a condição de me dar esse impulso para que eu tome a decisão. E num momento como esse, tem que estar jogando próximo, porque ali eu posso atuar literalmente. Né? E quando as pessoas se distanciaram disso, né? Em algum momento se distanciaram disso, estão vendo hoje que a crise nos ensina. Por isso que eu falo que o modo crise tem que estar sempre ligado, sabe por quê? Sempre ligado. Porque a gente esquece um pouquinho, desativa, baixa a guarda. Quando acabar a crise, a gente vai ouvir coisas do tipo assim, ela vai acabar em algum momento? Vai assim, eu aprendi tanto. Porque você tem que esperar uma nova crise para aprender? Verdade. Né? É verdade. E Bernardinho, sabe, com tudo isso, você estava falando da parte online, enfim, né? De as pessoas se tropicalizarem, enfim, trazer os dias de hoje, ou seja, o modo crise, vamos chamar assim. Nós no escritório, a gente sempre trabalha no modo crise, então a gente sempre se reinventando, né? E agora, claro, com toda essa epidemia acontecendo, enfim, a gente estruturou no escritório um produto, né? Então nós criamos o MGT Online. Então, o que seria justamente isso, né? Hoje nós estamos propondo junto, e estamos ofertando junto ao mercado isso, uma consultoria online, né? Então, ou seja, nós temos, a gente coloca disponível e a gente disponibilizou um jurídico, né, que é uma advogada, mas um fiscal para fazer uma análise do empresário, porque hoje o que mais tem é dúvidas, né? Então, Claro. hoje o sujeito está na empresa lá, bom, eu vou agora deixar de pagar esse tributo. Em qual hora eu tenho que pagar? Entende? Eu tenho Qual tributo? Atrás. Qual tributo eu privilegio ou não? Ou seja, aquela brincadeira que todo empresário faz. Qual o primeiro da pilha que eu pago, né? Eu vou pagar o PIS, COFINS, né? Enfim. Né? Então, justamente, o MGT Online, justamente, nós colocamos no mercado hoje. Temos já um lançamento, ele já faz 4 semanas. Nessas 4 semanas, a gente tem mais de 100 clientes já aderidos. Que né? legal. Então, justamente porque como é que eu vou conseguir atender aquele cliente que está lá em Roraima? Né? Hoje eu estou aqui no Sul. Como é que eu faço para atender aquela empresa que está com aquela deficiência lá em São Paulo? Né? Tem diversas tributaristas, mas enfim, hoje todo mundo no home office, né? Tu tem que fazer alguma coisa diferente. Né? Então, fantástico. Eu estava anotando aqui. Você vê o seguinte: independente, né, no Sul ou está lá no Norte, ou o que quer que seja, você não está podendo hoje o contato físico. A gente está, né, isolado. Perfeito. Então, o que acontece? Vocês estão disponibilizando e oferecendo uma ferramenta online onde a pessoa tem acesso àquilo, tira dúvidas, programa e faz, ou seja, isso é importante. E aos líderes que são os líderes de empresa que estão aí, né, não queiram return to base. O que você é bom e faz bem? Concentre-se nisso. Não que eu não sou bom, peça ajuda. Tem um que eu gosto muito, a humildade, né, de saber que, cara, eu não conheço desse assunto e eu preciso ser muito eficiente nesse tema. A quem eu posso recorrer? Né? Eu vou aqui fazer uma suposição. Eu acredito até que o MST Online tenha até digamos assim, um valor mais acessível do que... Por quê? Acredito eu. Exato. Um momento como esse, você tem que entender que as pessoas estão precisando de acesso, ou seja, não tem às vezes condição até, né, de contratar uma, né, mais profundo tal que tenha um custo maior. Isso é natural. Então você poder atingir mais gente, pequenos, e você veja quantos dos nossos pequenos empresários de que são massacrados no sentido de sufocados por impostos muitas vezes, por taxas diversas, e às vezes se enrolam porque não sabem o que fazer, acabam até se complicando seus próprios negócios. Um momento como esse, você poder
dar acesso ao micro, ao pequeno, ao médio empresário, né, de obter e ter essa ferramenta, nesse acompanhamento, cara, é algo assim, nesse modo de sobrevivência, você não pode não ter esse remo no seu barco. Sim, não pode não ter. Eu digo isso assim, eu participo de alguns negócios. E em todas as vezes, o tema tributário ele foi de relevância número um. Assim, no que diz respeito aos cortes, aos adiamentos, ou seja, no lado de despesa, o que a gente pode trabalhar. Não é que não se vai pagar, aquilo que é devido vai ser pago. Mas eu volto a dizer, como é que você acompanha diariamente a evolução daquilo que sai? Olha, isso aqui pode ser negociado, estão dizendo, e a gente sabe que vão acontecer outros movimentos nesse sentido. Mas quem não era da área tributária não sabia como lidar com isso. E o cara fica desesperado. E aí? Machuca ainda mais o seu caixa sem a necessidade premente. Porque há mecanismos de você fazer corretamente, óbvio. Né? Corretamente, legalmente, tudo é correto. Mas você não sabe. E no desespero, você fala, não, vai bater um filho aqui. Não, calma. Isso daqui você pode, isso você não pode. Então, assim, disponibilizar e levar as pessoas, dar acesso a isso aí, eu acho que é algo fundamental nos dias de hoje. Né? Criar essas conexões. Né? Não há como você se sair bem desse momento sem trabalhar em time. Né? E o tributário é uma peça importante. Aí você comparou um assistente técnico. É isso aí, porque o técnico está aqui operando. Eu tenho que ter esse cara que conhece isso. Empreendedores, vamos pensar. Um empreendedor que tem êxito, como é que ele monta a sua equipe? Pô, eu não posso ter uma área tributária na minha equipe, não comporta, eu sou menor. Tem que ter alguém, um terceiro, que me dê esse subsídio. Você monta a sua equipe com pessoas que têm capacidades e complementos e competências complementares à sua. Então, o meu negócio é isso. O meu negócio é fazer salada, comida, tal. Então, alguém vai me prestar esse serviço, que é muito importante, que é o meu dia a dia do tributário. Alguém vai me prestar do marketing, o que é que seja, porque não é, o meu core business é produzir alimentos, saladas e tal, e hoje mais em delivery, fortalecer, ok. Eu tenho que ter alguém que me dê condição para poder atuar. Então, acho que isso, cara, assim, vai de encontro àquilo que eu acredito, quando a gente fala de como um todo e não especificidade tributária, que é nós precisamos mais do que nunca, né, pensar como time. Onde é que eu estou frágil? Onde é que eu tenho? Que posição eu tenho que reforçar? E se nós não pensamos. E eu digo, essa é uma necessidade premente. Porque não estamos falando, né, em algo que afeta diretamente, instantaneamente, né, a saúde da sua empresa. Porque é o caixa. Se você sair pagando de forma errada, gastando de forma errada, vai machucar o seu caixa. E aí, a sua capacidade de resistir, ela se torna menor, mais curto prazo. Você fica sem oxigênio. E aí vai ter que, enfim, buscar outras soluções. E, Bernardo, a gente acaba, claro, escutando, lendo seus livros, que são de mais valia para aplicação aqui no escritório. Acho que todas as pessoas, não só empresários, como pessoais, acabam levando seus ensinamentos. E um que eu e o Michael utilizamos muito, que eu acho muito interessante, é aquele seguinte, ó, o vencedor, um jogador de vôlei, assim, qualquer outro esportista, ele não aceita, nem no treino, uma bola errada, né? Ele não aceita isso. Ele fica indignado. Ele é muito resiliente naquilo que ele faz. Ele não aceita, fui numa visita, foi o empresário, esse mês eu não vou pagar imposto para deixar por isso mesmo, sem ter uma opinião técnica. O vencedor, qualquer bola, ele se martiriza pelo que não acertou, né? Então acho que isso é muito interessante com o mundo empresarial, que é nessa crise, ele não pode ficar resiliente, falar, não vou fazer nada, ou eu vou fazer o mais prático, né? É demitir todo mundo e deixar ali. Eu acho que tem muitas ferramentas para se utilizar. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, né? Eu acho que, sabe, é aquela da mente do campeão, né? Eu fico sempre buscando o que o campeão tem em comum. Quando eu olho grandes empresários, grandes executivos, grandes atletas, o que esses caras têm em comum, né? Que os torna, digamos, campeões. Pensando no campeão como um cara que entrega, consistente, né? Eu acho que ele tem um quê de inconformismo. Eu não posso sair para uma visita num cliente, quando eu trabalho no história, porque, claro que eu vou perder. Eu não vou conseguir conquistar todos. Mas eu não posso aceitar uma atuação medíocre, um desempenho medíocre. E outra coisa, não consegui a primeira vez, a resiliência, eu volto a segunda. O que é a resiliência? Resiliência é você saber lidar e resistir aos nãos que a vida te traz.
A vida disse, não, essa aqui você perdeu. Não. E aí? No dia seguinte você vai, treina de novo e volta. E volta, e aprende, melhora. A antifragilidade do Caleb, que é um livro muito interessante, não antifrágil, vai além. Cada não que você recebe, você aprende e volta melhor. Vai além da resiliência. A resiliência você volta, digamos, na mesma forma. Né? Então, você volta ainda melhor. É o que eles chamam de antifrágil. Né? Então, eu acho que um momento como esse, e assim, mas, um momento como esse, ela exacerba a necessidade de ser resiliente. Poxa, tá difícil, tá, de novo, vamos lá, foco. Mas a resiliência tem característica que tem que estar viva na mentalidade de campeã, na mentalidade vencedora, na mentalidade de entrega, de crescimento, que a Carol Dweck fala de growth mindset, o mindset de crescimento. 1% a cada dia. Faz isso em juro composto, quanto é que vai dar? 0,5% a cada dia. Se fizer composto, isso aí dá lá em cima uma diferença enorme daqui a um ano. Então, essa é a mentalidade importante. Né? Você não pode ficar uma coisa stable. Não, vou defender aqui, vou fazer. Não, isso. Esse inconformismo é uma das coisas que eu sempre falo isso. Instigar o inconformismo nas pessoas. Tá bom? Tá bom, mas pode melhorar. Há sempre uma forma de melhorar. Que aí você, digamos, absorve, né, institui essa coisa do mindset, né, da mentalidade de crescimento. Né? Isso é muito importante. Eu falei que a resiliência é saber lidar com os nãos que a vida te traz. O que é disciplina? É saber dizer não para coisas que você gostaria. Hoje, cara, sabe? Estamos aqui nessa crise. Eu vou dar uma saída ali, tal, vou dar uma pescada lá, né? Vou dar uma. Não. Vou dar uma assistir série, vou dar uma deitada aqui, não. Tá? Vou comer muito porra. Não. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas aqui, dizer não e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, são duas formas de lidar com o não. O não que você recebe e volta, resiliência. O não que você tem que dar, não quero isso, eu tenho que fazer isso. Michael Phelps diz isso. Né? Que ele diz o seguinte, quantas coisas ele disse não para balada com os amigos e tal, fazia sacrifício, a dor o quê? Para se tornar quem ele se tornou. Quantos estão dispostos a pagar esse preço? Sabe qual é o grande segredo de um time campeão? Nunca percam esse espírito de aspirante que vocês têm, do tipo, há muito a se conquistar, há muito a fazer, como se vocês nunca tivessem vencido. O time ideal é o time que tem um track record, um histórico de grandes sucesso, mas que mantém esse espírito de aspirante, do cara que nunca conquistou nada, que está disposto a pagar o preço, sabe? A chegar cedo, a fazer de novo, sabe? A ralar, a carregar o caixote, a correr atrás. Não tem essa, entendeu? O cara ele não se acomoda, não, campeão. Até porque você não é, você apenas está momentaneamente naquela situação. E se você não se reinventar, né? Não tiver essa... O pessoal gostou do growth mindset aqui, estamos botando. Se não tiver essa mentalidade de crescimento, de aprendizado, de guardar alta é a crise. Mas está ganhando de... Tem um fato, vou contar um fato engraçado para o pessoal. Engraçado assim, interessante. Eu sei muitas vezes você me criticava, o time está ganhando lá, e Bernardinho está lá dando duro na turma, 20-5, e Bernardinho está lá, que nem um doido, maluco destemperado e tal. Me criticavam às vezes, ok, tudo bem, faz parte. No ano passado, esse último ano, eu não vou falar do futebol, que as pessoas que seguem futebol conhecem. O Flamengo foi um time que se estruturou muito, né, como instituição. Eu nem sou flamenguista, eu gosto de projetos bem sucedidos, bem estruturados, e o Flamengo se estruturou. Né? E outra coisa, vai ver a tributária dos caras, como é que eles estruturaram para poder sair daquela situação onde muitos clubes se encontram hoje, de uma forma correta, e estruturaram. Uma marca muito forte, se estruturou e cresceu. Trouxeram, né, contrataram corretamente, trouxeram um grande treinador e tal, e o time realmente fez um ano espetacular, né, ganhando N coisas. Houve um fato que aconteceu numa partida, vocês são do Sul, acho que foi contra o Grêmio, na Libertadores. Lembra disso? Você vai sofrer um pouquinho. Edu vai sofrer um pouquinho. Mas lembra disso? É o seguinte, o Flamengo estava ganhando, sei lá, de 4-0, 5-0. Um jogo que foi, né? Primeiro tempo foi duro, o Flamengo no segundo tempo foi embora. 40 minutos do segundo tempo, estava lá, sei lá, 4-0. Vou chutar. Eu sei que era uma distância, assim, impossível. Acabou, né? 40 minutos do segundo tempo, 4-0. Acabou. E aí o jogador do Flamengo não vai numa bola, faz um erro, sabe, grotesco qualquer, e o Jesus, treinador, vai e tal no cara. Aí os comentaristas, essa é a mentalidade, não aceita mesmo. Quando era eu era maluco.
Jesus pode, Jesus. Mas o fato, mas você veja, vai de encontro àquilo que você falou, da mentalidade. Ele não, o fato está ganhando, então, mas não é ganhar ou não ganhar. É o fato de você fazer da melhor maneira. É você buscar a excelência naquilo que você faz. Você não pode aceitar mais ou menos, porque você começa a se habituar com uma certa mediocridade, faz de qualquer maneira. Entendeu? Quer dizer, a simbologia, o simbolismo dessa pequena história, e que é verdadeira, eu estava assistindo e ouvi e falei, cara, desculpa, é como eu acredito. É assim que eu acredito. Né? E as pessoas que têm isso, elas não se importam muito, não. Hoje eu recebi uma pergunta, eu estava numa reunião com professores do estudo que eu tenho, professores de esporte e tal, e mas você cobra muito. Quando você é cobrado, isso é uma coisa interessante a gente falar do feedback, né? Como é que, cara, eu adoro ser cobrado. Primeiro, porque se eu não aceitar a cobrança, é porque o meu ego está no caminho. Ah, não, eu sou o cara, ninguém cobra de mim. Que isso? Tem que ser cobrado sim. Eu cobro. Se eu não aceitar a cobrança, é porque tem alguma coisa errada. Eu estou, de alguma forma, não. A vaidade e o ego estão atrapalhando. E o ego é o pior dos inimigos. Na formação de time, no seu crescimento. Cobrança é uma coisa que as pessoas falam muito. Vocês cobram, o cara foi, cobra e tal. E eu digo assim, eu acredito que o ambiente onde há cobrança, uma cobrança com respeito, uma cobrança, ela tem a ver com o ambiente onde há confiança. Vamos pensar aqui na gente. Se alguém cobra da gente, você confia naquela pessoa, você não aceita a cobrança dele, você confia nele, sabe que ele quer o seu melhor. Eu sempre falo isso porque eu acho que é uma coisa muito importante. Os jovens muitas vezes se lamentam de uma cobrança excessiva, mas vocês só cobram das pessoas nas quais vocês acreditam. Sabe aquela pessoa que você sabe que tem um potencial, você cobra. Então, se você achar que ela não tem capacidade, você vai cobrar para quê? Ela não tem capacidade de fazer. É como eu chegar para um menino que está começando a jogar, não, tem que sacar viagem, não tem condição de fazer. Agora, para aquele craque que tem condições, é cobrança lá em cima. Porque ele tem potencial para isso. Entendeu? Cobrança. Cobrança. Por quê? A cobrança significa o reconhecimento da sua capacidade. Né? Se eu conhecer, né, ao conhecer um pouco mais, né, do Marco, falando com vocês e tal, se eu pegar os dados e tal, pegar um pouco mais, não pode ter certeza, se eu fosse do conselho, eu dizer o seguinte, moçada, tá bom, mas eu vou jogar para cá. Há potencial, eu vejo energia e tal, bora, dá para fazer melhor. Eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, eu até falo isso, preocupem-se quando eu deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar. É claro que você não pode arrebentar a corda, mas esticar a corda tem que ficar esticada sempre. Não existe crescimento acompanhado de conforto. O crescimento, ele requer o desconforto. Portanto, a gente tem que prover algum tipo de desconforto para que as pessoas à nossa volta cresçam. O ambiente de crescimento tem que ter um pouco de desconforto, senão você vai levando, vai levando. Nós estamos num momento de grande desconforto. É um momento de aprendizado e crescimento. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Bernardinho, me diz uma coisa assim, o que seria um recado assim que tu daria para o empresário, justamente assim, hoje, em épocas de crise, enfim, essa pandemia, que todo mundo só fala isso, fala isso, fala isso. Até a gente estava conversando, Eduardo, antes da gente começar a própria live aqui. Bom, não vamos falar de crise, né? Não vamos falar de corona, não vamos falar nada disso, vamos falar de coisa boa. Mas, enfim, tende, né, a acontecer. Mas qual o recado que tu daria assim, para o empresário referente à parte tributária? Né? Tu hoje, como gestor de algumas empresas que possuem, enfim, né, o que seria assim um recado que daria? Olha, vai por aqui, vai por ali. Um recado tu como gestor, né, chama tanta atenção o quanto primeira isso... coisa, um momento como esse, vamos falar, não vamos falar de um momento que a gente está vivendo, um momento duro, difícil, mercados aí. Poxa, acho que no esporte, momento hoje, conseguir um patrocínio para o esporte hoje. De crise, tem que se reinventar para fazer. Mas a primeira coisa é uma comunicação clara e intensa com o seu time. Sabe por quê? Quando você comunica, você traz ele, por exemplo, ele é parte da solução. Se você não comunica e fica aqui, ele vai dizer, não, então lá, mas não confia muito. Não, ele é parte. Comunicação. Não é excesso de informação, simplifica, mas comunica. Traz os caras para perto, ele é parte da solução. Tá? Engajamento, tal, né? Dê o exemplo. Não adianta eu negociar com o cara, olha, vou ter que baixar aqui e tal. O cara vai baixar o meu, mas não baixou o dele. O cara vai, então, dê o exemplo. Porque senão não é liderar. Não é verdade? Dê o exemplo seguinte, de estar lá, de fazer, de trabalhar, de se dedicar. E, no caso de alguma necessidade de negociação, tem que começar por você. Que aí você pode, sim, chegar e propor algo que seja razoável, ser tal, que tem que ser feito. Ponto. Não tem o que fazer.
Agora, comunicação. Ao mesmo tempo, a comunicação é um momento difícil, eventualmente para alguns empresários, e para alguns empreendedores, com certeza, mas jamais perder a fé, a confiança de que nós temos a capacidade e a força para suplantar isso tudo, juntos. Né? Um dos maiores líderes em crise foi Churchill. Se perguntar, será que ele sabia que eles iam vencer as batalhas, a batalha da Inglaterra contra uma Alemanha que, com uma máquina de guerra, né? Até uma frase que eu postei hoje, que é uma homenagem que ele fez aos pilotos da RAF é a Royal Air Force, né? Que ganharam, bateram a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, muito mais aparelhada, equipada e consegue estratégias e tal. E ele cunha a seguinte frase em homenagem aos pilotos, e muitos deles morreram. Ele dizia o seguinte: nunca tantos, falando da população, deveram tanto a tão poucos. Ele era um comunicador. Ele comunicava, assim, a dureza. O que ele prometia às pessoas? Ele não prometia vitória. Ele prometia sangue, suor e lágrimas dele. Ou seja, nós vamos trabalhar, fazer e tal. Mas as pessoas viam naquilo, né, cara, esse cara está disposto a tudo. Pela gente, com a gente. Então, eu acho que, claro que eu estou falando uma coisa, tal, não sou o Churchill, mas vamos pensar no nossa pequena tribo. Comunicar, se aproximar. O fato de, eventualmente, nós estarmos distantes fisicamente, né? Eu nunca fiz tantos hangouts, tantas reuniões, por exemplo, com as empresas, com tanta gente junta. É difícil se juntar todo mundo, conciliar agendas e tal. A gente consegue hoje aqui. Ou tem que trazer o cara de lá, o cara está lá na Barra, Natal, daqui, junta, pum, e faz aqui. Então tem tantos, né, aplicativos hoje que nos permitem isso. Porque os grandes times não trabalham necessariamente no mesmo lugar. Eles trabalham juntos. Você falou, né? O MGT possibilita de trabalharmos juntos, mesmo distância. Não estamos no mesmo lugar, mas estamos juntos. Você acompanha diariamente, né, a vida do seu parceiro. Como é que ele está ali, o que ele pode fazer ou não. Diariamente. Há uma interação diária. Olha que proximidade. E olha que nova forma. Já estamos buscando. E outra coisa, quando voltarmos a uma vida que era normal, eu não sei como é que vai ser, mas de mais presença, de novo, de reencontros físicos, será que essas estratégias, esses produtos e essas formas não vão permanecer? Vão permanecer. Ou vocês irão diariamente ao norte fazer reuniões com o pessoal que está lá junto de vocês? Não há como, na verdade. Desculpa te interromper, mas o nosso grande líbero dali tá online com a gente, Serginho. Serginho tá aí. Esse é o maior de todos. Esse é o cara. Eu falei de vocês de exemplo. Líder pelo exemplo. Líder pelo exemplo. A imagem que eu tenho dele, quando ele jogava e treinava conosco, e comigo tantas vezes, ele treinava e jogava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente. Por quê? O voleibol deu a ele a condição de transformar a sua vida. Ele venceu pela necessidade. E ele lutou por isso. Olha lá. Ele disse: quero ser presidente. Vou votar em você, patrão. Você vai ser meu ministro do esporte, moleque. Ele é danado. Mas ele me chamava de patrão, olha que interessante. Desde que ele chegou à seleção, eu não sei porque ele adotou o apelido de patrão. Me chama de patrão até hoje. Eu tinha vários apelidos, mas o mais comum era maluco psicopata. Esse era o mais comum, mas ele adotou o patrão. Esse é uma figura realmente exemplar. Por quê? Espetacular nesse aspecto do que ele fez, né, da ação. Né? Ele demonstrava, ele falava quando tinha que falar. Nossos treinos, se fosse num treino nosso, você achava assim, cara, aquilo ali os caras estão brigando, eles não se dão, aquilo ali é uma pancadaria só. Era. A cobrança era enorme, mas uma confiança absoluta. Absoluta. Que é o mais importante. Um acreditava no outro e morria pelo outro. Então, eu acho que isso é um pouco do exemplo. Ele escreveu um livro que é interessante para os empresários pensarem, chamado Degrau por Degrau. Assim, porque a vida é isso, é um degrau, outro degrau, outro degrau. E ele, de escada, essa escadinha, né, falou dos degraus que ele teve, que contou a história dele, que é uma história linda, inspiradora. Eu talvez mudasse o título do livro dele. Sabe por quê? O título seria É Possível. Sabe por quê? Eu falo muitas vezes, eu vou a comunidades, eu vou a escolas e tal, e às vezes o menino vira para mim e fala: mas, treinador, a sua realidade não é igual à minha. Eu nasci numa família de classe média, meu pai cresceu muito, sou, né, um grande tributarista, etc. Tal, mas ele falou: a minha não é igual à sua. Como é que você... Né? Eu falei: entendo, claro, mas eu não vim para falar da minha vida. Eu vim falar das possibilidades. Mas a dele é igual a de todos vocês.
E ele saiu de lá. E ele agarrou a oportunidade. Se nós dermos oportunidade. Tem um outro, eu falei de vocês de modo aprendizagem, learning mode, aprender sempre. Segundo, modo crise, sempre ligado, guarda alta, guarda alta, guarda alta. Terceiro, que hoje o Brasil está entrando no modo solidariedade. Não é verdade? Mais do que nunca o Brasil está realmente olhando, tentando, empresários, empreendedores, etc, etc, fazendo coisas. E eu espero que nenhum desses modos se desligue. Né? Porque o que acontece? Quando tudo isso nós melhorarmos, a economia melhorar, etc, tal, vamos estar melhores. Aí você vai esquecer aqueles, né, que vão também estar um pouquinho melhores, mas não vão estar tão bem. Vamos ter mais condições de ajudar, de criar condições, de abrir espaço. Vamos continuar com o Solidarity Mode ligado. Não é verdade? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Tem os caras que estão aqui que vomitaram. Vomitaram, mas não esqueceram. Eu faço a pergunta a vocês. Quem de vocês fez esporte, ou mesmo na escola, lembra de alguém que marcou você? Pode ser um treinador, um professor. Você não ter querido, em algum momento, matar aquele cara. Tinha raiva do cara. Mas até um gerente de uma empresa que trabalhou, né, um diretor. Mas pensa o seguinte. Anos depois, você para e pensa, você reconhece. Se não fosse por aquele cara, eu não teria chegado lá. Não é verdade? Até papai e mamãe, às vezes, não é verdade? Então, assim, e digo mais, vocês que são líderes, quem estiver aqui, né? Se nós não cobrarmos e lá na frente esses caras não crescerem, desenvolverem o seu potencial, eles vão cobrar da gente. Ah, você não cobrou de mim. Né? Tem uma definição de líderes que eu acho muito bacana. Dizem, leaders are like demanding parents. Os líderes são como pais exigentes. Ou seja, aquele cara que ama, ele quer, ele toma cuidado, mas ele exige. Né? E eu acho, né, eu digo sempre isso. Ah, mas você briga muito com eles. Mas eu brigo muito mais por eles. Por elas. Quem quer. Vou brigar, mas vou sim exigir. Porque eu sei que eles podem dar. Né? E a gente tem que convencê-los a fazer algo que eles não querem fazer para conquistar algo que eles querem conquistar. Aquele você tem que ir lá visitar de novo. Ah, eu não quero. Mas tem que ir, vamos lá e tal. O cara vai. Aí ele conquista, ele fala, puta, consegui, tá vendo? Convence o cara a fazer algo que ele não está disposto a fazer. Para conquistar algo que ele quer conquistar. Essa é a nossa atribuição. Bernardinho, só para a gente, infelizmente, está acabando aí, mas eu queria que tu contasse, Vamos, né? como sempre, tem muitas histórias, né? E uma que, se eu não me engano, a gente aplica muito aqui, é aquela que se você e o pessoal treinar, mesmo tendo ganho, acho que uma Copa do Mundo ou um Mundial, no aeroporto, atrasou o voo, tudo, aquilo eu acho sensacional. E a gente aí no bike cobrou o pessoal aqui e falou, cara, um time vencedor tem que treinar até nas universidades, então pode parar de treinar. É sempre focar, né? Então acho que o foco é acima de tudo. Então acho que para encerrar, acho que se puder contar essa história, eu acho que é demais, né, Mike? Eu tenho algumas, né, nesse sentido assim, do desconforto, né? A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, vocês cresceram, né? Marca para crescer, né? Crescendo, etc. Tal, né? É mais difícil chegar lá ou se manter lá? Vocês estão agora nesse patamar, começaram aqui, estão aqui, chegaram aqui. Difícil, foi errado. Mas é mais difícil chegar até aqui ou se manter aqui. E qual é a forma que a gente foi chegando? Chegamos ao topo do mundo e a seleção continua no topo. Como é que eu, né, consigo manter aquilo aí? Gerando desconforto nas pessoas. Né? Então, assim, quando nós ganhamos o Mundial em 2002, o primeiro título mundial que o Brasil ganhou, a nossa rotina era de 9 ao meio-dia e de 5 e meia às 8. Essa é a nossa rotina de trabalho com a seleção. Ganhamos o Mundial na Argentina, no dia seguinte estávamos lá no aeroporto, falei, pessoal, parabéns, campeões do mundo. Porra, que título, né? Campeões do mundo, olha que coisa, né? Porra, emocionante. Eu lembro do momento, nós ali no aeroporto, pessoal meio de ressaca, comemoração pós-vitória, nós ali. Falei, galera, mas amanhã, ano que vem, vamos começar às 8 da manhã. Pô, 8 da manhã, tem que acordar às 6h30, 7 horas, até 8 horas, maluco, 8 horas. Aí, em 2003, conquistamos a Liga Mundial, conquistamos a Copa do Mundo no Japão no final do ano. A Copa do Mundo nos levou a classificação imediata para a Olimpíada de Atenas, onde nós viríamos a ganhar o ouro. Aí nós estávamos lá no aeroporto de Narita, em Tóquio, depois da conquista pela primeira vez da Copa do Mundo, mas nunca tinha ganho uma Copa do Mundo. E aí eu viro para o time e falo, pessoal, parabéns, estamos campeões da Copa do Mundo e estamos nas Olimpíadas. Ano que vem, 7 da manhã. Pô, tá maluco, não vamos ganhar mais nada, isso é maluquice e tal. 2004, 6 horas de despertar. 6h30 no refeitório.
7 horas treinando. Ele tá dizendo que eu tinha insônia, porque eu trabalhava cedo. Isso não vale nada. Mas, cara, eu digo para você o seguinte, e até foi engraçado, que no dia 29 de agosto de 2004, no dia da final olímpica de 2004 em Atenas, o Giovanni, que era um dos nossos líderes também, olha que interessante, um líder estava no banco, ele era um back-office, um suporte. E ele dizia, mas você é o melhor reserva que o mundo já teve. E ele liderava pelo exemplo, tal, pela dedicação, disciplina. Ele escreveu, tinha um quadro branco no vestiário, e ele escreveu assim, ninguém treinou mais do que nós. Ninguém se dedicou mais do que nós. Ninguém merece mais do que nós. E certamente ninguém acordou tão cedo. Então vamos à vitória. Mas a ideia daquela que era uma brincadeira, até porque no final você está tenso, etc e tal, aquela porra, né? A ideia era exatamente lembrar de tudo aquilo que a gente tinha feito, do sacrifício, sabe? Não fazer, não vão tomar da gente isso fácil, entendeu? Então isso tinha muito sentido pra gente, né? 2016 já foi diferente, o time foi muito criticado, tacaram pedra, era um time que não era digno, não tinha, né, o calibre dos anteriores. Essa geração de 2016 não foi a mais talentosa, foi a mais resiliente, aguentou as críticas, seguiu em frente, seguiu em frente, seguiu em frente. No ambiente mais adverso, grande pressão, no Brasil, equilíbrio enorme, sem ser familiar e tal, eles vencem. Vencem. Não pelo talento, porque tinha muitas seleções talentosas, talvez até um pouco mais do que a nossa, quer dizer, não importa. Não é isso que vai fazer. É trabalho duro, é time, comprometimento. E quando eles falam de... houve durante o período da Olimpíada perdas e muitas críticas, muitas críticas. Aí eu usava mais um pensamento de Churchill. Eu tenho um objetivo, uma meta que está lá. Eu estou andando em direção a ela, correndo, lutando para chegar lá. Se cada vez que um cachorro latir para mim aqui, eu parar para tirar uma pedra no cachorro, eu não vou chegar lá. Eliminem os ruídos. Eliminem os ruídos. Entendeu? E façam o que tem que ser feito. Mas cada vez que ele dava um peixinho, ele está falando dos peixinhos aqui. Você imagina um cara, na Olimpíada, estava com 40 anos, velho ali. Ele se dedicando. Como é que um jovem do lado dele não ia dar 100%? Fala para mim. Essa liderança pelo exemplo. Eu trouxe ele igual 2016, que eu precisava dele junto com o Bruno, entendeu? Porque era peso demais e eles precisavam dividir aquilo ali, liderar aquele time, né? Então acho que isso que realmente importante. Eu 41. Eu vou te 41. É 41. É 40 ordem de grandeza. Mas, Bernardinho, tu sabia que aqui no escritório a gente faz bastante isso. Tipo, temos lá um bom resultado, enfim, é uma boa entrega para um cliente. Termina tudo, todo mundo ali comemorando, eu Eduardo olhando para o outro, vamos de novo, tem o próximo. Porque justamente, como tu falasse agora, né, tu chegar no topo é tranquilo, né? Claro, tranquilo o modo de falar, como eu tô falando agora um pro outro aqui, né? Mas a caminhada é árdua, né? Muito. É como a gente fala, às vezes tu não quer tomar café com quem tu não quer, tu almoça com quem tu não quer, tu janta com quem tu não quer, tu tem que suportar algumas pressões, né, que não são, que naquele momento não são necessárias. Cancelamento, né? De voos. Cancelamento de voo, overbook e aí por diante, né? Alguma decisão que não sai, que tu quer entregar o resultado para o cliente. Então, justamente a resiliência, mas manter, que é o grande complicado, entende? Então, isso, e claro, como tu comentasse agora, tu estava comentando antes sobre a parte, justamente quando, deu a crise, o que tu faz? Tira o funcionário, tira 2, tira 3. Mas aí que é o importante, a equipe tá coesa. E é só nesse momento para tu te manter, entendeu? Que se tu saber que é quem tá do teu lado. Então, se tu tiver uma equipe bem coesa, né? Ou seja, conseguindo suportar tudo isso, né? Tu consegue te manter. Sendo uma crise ou não, vai ter alguns percalços no meio do caminho, mas tu tendo um bom, né, argumento de venda interna, ou seja, um bom endomarketing trabalhado na empresa, com certeza a gente sempre sai. Mas assim, Bernardinho, para nós é uma aula estar conversando contigo, né? Somos grandes, eu praticamente o Eduardo somos teu fã. Para nós isso assim, eu não tenho o que te dizer, só te agradecer muito a tua atenção toda a nós. Mas assim, justamente como eu te perguntei, o recado para o empresário que tu daria, justamente ele está mais preocupado também com a parte tributária, mais com pessoas. Eu acho que isso que é o importante, né? Como você estava comentando para nós agora. E nós propriamente também, isso, uma das coisas que lá atrás, quando a gente fundou o escritório, foi justamente isso, né? A gente se preocupar com a parte tributária. E como tu disse também, tu é focado, tu é só treinador do vôlei, como treinador é só vôlei. Então nós somos focados na parte do regime, né? Na área jurídica, somos focados só em tributário.
Então, eu e o Eduardo, a gente busca... Hoje o escritório não é um escritório... Ele é um escritório, né, da advocacia empresarial. Em si, o foco é tributário. Então, por isso que a gente conseguiu, né, nessa caminhada toda do escritório, conseguir se manter. E a gente eu praticamente só tenho que te agradecer aí toda a tua aula. Eu que agradeço. Para nós. Eu agradeço a vocês e dizer que assim, uma honra poder estar com vocês aqui, conhecer um pouco mais de vocês, ver esse espírito, essa energia e ver que valores estão semelhantes, porque acabam se encontrando. Só queria fazer uma última recomendação. Lembrem sempre o seguinte, a todos os empresários, e vocês certamente, como empresários que são empreendedores nessa área, né, tributária, na área fiscal, que a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai para enfrentar um desafio, uma batalha, é com quem nós vamos. Vocês sabem muito bem aquilo que vocês têm que fazer, conhecem tecnicamente, que é o hard skill, né, do tema tributário. Mas quem são as pessoas que têm que estar à nossa volta? Muitas vezes eu não conheço de um negócio, me tornei sócio de um negócio sem conhecer, mas eu conheci as pessoas. Né? E eu digo, isso é a coisa mais importante. O cara pode até nem ser o melhor, mas ele pode ser o certo. Valores, disciplina, tal, uma energia positiva, quer aprender. Então perguntem sempre isso. Né? Então, escolham as pessoas certas. Invistam tempo, né, ao contratar, ao trazer para dentro do time, para conhecer um pouco mais as pessoas e saberem até que ponto elas são realmente aquelas certas para estarem com a gente, da forma como a gente acredita que tem que estar. Né? E para citar o nosso Escadinha que estava aqui de novo conosco, ele é um cara que para a guerra eu vou em qualquer situação, que é um cara que vai estar disposto a dar o que tem que dar, né? Pela nossa causa, pelo nosso propósito. E de igual forma, essas palavras do Michael, a minha, te agradeço imensamente por aceitar nosso convite. E a gente está muito feliz, é muito importante para nós ter essa aula, esse aprendizado, né, Bernardinho? Que a gente aplica tudo e você é um ídolo, né? A gente fica até, vamos dizer, quase que emocionado, né? De poder falar com uma pessoa que a gente lê, segue e acaba seguindo algumas coisas. E a gente consegue praticar muito aquilo, muito do que tu nos ensina aqui dentro do escritório, né? Eu acredito que isso é de valia para não só para nós, eu acredito que o Brasil, muitas pessoas, tanto o Brasil mundialmente, né, praticam isso, porque nada mais do que tu é um exemplo, tu é um vencedor, né? Tu pensa no Bernardinho, é um cara vencedor, né? É um cara que vai lá e consegue entregar aquilo que tem que entregar, independente das circunstâncias, independente do resultado, né? E eu e o Michael, a gente briga todo dia um com o outro, que a gente acaba sempre estando praticamente junto, tudo, a gente tem que se entregar, a gente se cobra, né? Independente do resultado, da diversidade, tudo. Nesse momento de crise, a gente não pode ficar chorando, a gente tem que ajudar, fazer. Então, acho que é isso que a gente quer muito passar nessa live, é exatamente isso, né? Pessoas que fazem, né? Então, é um exemplo disso. E a outra coisa é o seguinte, para a gente fechar, queria dizer o seguinte para vocês. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Papai do céu deu um pouco mais de talento ou menos talento. A única coisa que eu controlo é o quanto de trabalho eu coloco no projeto que eu tenho. E você fala de campeão, eu não quero ser um campeão, um vencedor, um cara que lutou e tentou o melhor. Há um grande treinador chamado Coach Wooden que ele dizia o seguinte: sucesso é a paz de espírito proveniente da consciência que você fez o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque a única variável que você realmente que você controla, que você tem domínio sobre ela, é o trabalho, é a dedicação, é o esforço, é o treinamento, é a busca. Então, pessoal, vamos mergulhar em torno disso. Galera da Marca, estamos juntos aí. Super obrigado pela oportunidade. Temos contato aí. Valeu? Participou. Super obrigado. Obrigado. Valeu, turma. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Show de bola, turma. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado a todo mundo. Pela audiência e tudo aí. Valeu. Obrigadão, turma. Valeu. Sucesso. Ótimo.